Boa, meus amores, sou eu, Luna. Estou mais uma vez aqui para um vídeo do nosso canal, tá? E procurando esclarecer algumas questões com relação ao que? A cartomancia a baralhos, porque hoje a gente tem diversos baralhos aí, né? Além do tarô e do baralho cigano, o petit Lenormand, como queira, né? Então, uma orientação, né? Porque às vezes até durante os atendimentos, a gente como cartomante, oraculista, taróloga, a gente percebe, né? Que a pessoa fala, mas essa carta aqui, né? Não significa isso, porque no baralho X, no baralho Y, significa, né? A gente tem que se atentar. Tá, primeiro uma coisa, como eu já falei anteriormente, a mão que corta, a mão que embaralha é a mão que manda. Então, é aquela cartomante, aquela oraculista, aquela taróloga, que ela impera naquele jogo, porque é ela que abriu, é ela que mexeu com aquela energia, né? Mas, independente disso, claro, estou falando aqui, gente, não para quem já dá aula, quem já tá, já tem toda a sua metodologia, todo o seu esquema, né? Que traz um retorno. Eu estou falando para as pessoas que estão no beabá, ou para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que ainda não têm um know-how, né, na coisa. Baralhos, né, você pode aprender vários, né, mas o que você deve fazer? Você não deve ficar, a carta da âncora desse baralho é igual a carta da âncora do baralho cigano. Tô dando um exemplo. Por quê? Porque muitas vezes não vai ser o mesmo significado. Então, primeiro, o que você deve fazer? Aquele baralho que você está estudando, você vai estudar, você vai procurar conhecer, vai procurar entender a simbologia, ver o que toda aquela simbologia significa para você. Aí sim, se você tem um outro oráculo que você tem também conhecimento, tem prática, tá? E aí você querer ver se existe uma comparação, né? Fazer uma comparação, algo nesse sentido, ok. Mas você não deve achar, não, porque esta carta aqui, entendeu? É tal carta do baralho cigano, não, porque às vezes não vai casar, não vai fazer sentido. Por exemplo, eu tenho oráculos de cartas, né? Onde o punhal em 3 quadros, ele praticamente é o mesmo significado, e em outro não tem nada a ver com aquilo. Então a gente tem que atentar. Por exemplo, vou dar um exemplo, falei da âncora, foi até bom, porque no baralho cigano, determinada situação, né, a âncora não só fala de estabilidade, mas de estagnação. E num outro baralho, a âncora não é estagnação. A âncora no baralho cigano, às vezes, vai falar da paralisação, né? Mas a paralisação é seguinte, de estar estagnado, de estar parado, sem, né, um movimento, sem um trabalho, sem uma ação. No caso, né, nesse outro baralho, não. É uma pausa necessária que faz parte daquele tipo de trabalho, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é o caso no baralho, mas a gente não vai conseguir dormir andando, né? Então a gente está tendo, a gente não vai conseguir comer, não é certo comer, a gente pode até comer com então quer dizer, essa pausa você está fazendo um outro tipo de movimento, um outro tipo de trabalho, mas o baralho cigano, a âncora não enquadra isso, mas nesse outro baralho enquadra. Então quer dizer, se eu for associar, se eu for achar que é o mesmo significado, vai dar ruim, não vai ficar ok, entendeu? Então, é a mesma coisa, vamos supor, um baralho, eu tô te dando essas dicas, né, porque foi perguntado, né, por conta da questão de símbolo, essas coisas, né, sempre vai significar a mesma coisa? Não, porque a gente tem que ver quem fez o baralho, né, toda a simbologia, a história, porque geralmente as pessoas contam as histórias da carta, entendeu? A gente tem que ver o contexto daquele, até mesmo
dentro do baralho cigano, né, do Petit Lenormand, você às vezes a gente vê, ó, esse baralho ele é tendencioso para a escola brasileira, porque você não consegue associar muito a escola, por exemplo, europeia. Não quer dizer que você não possa jogar, porque você, quem sabe, né, o significado e simbologia, tudo vai conseguir. Mas não é outra coisa. A gente pode fazer uma associação, uma comparação para nos ajudar. Vou dar um exemplo. Você tem todos os métodos servem para todos os baralhos? Não. Muitos métodos vão servir para muitos baralhos, mas nem todos os métodos vão servir para todos os baralhos. Vou dar um exemplo. A gente tem a dita mesa real, né? Que a mesa real, ela pega o quê? Da carta 1 a todas as 36 cartas do Petit Lenormand do baralho cigano. E cada casa 1 seria a casa do cavaleiro, tem o seu significado, casa das cavaleiro e assim sucessivamente. Então, de 1 a 36, todas as cartas, sem exceção, ela entra na mesa real, né? Ela entra na casa. Se você tem um baralho com 48 cartas, 56 cartas, né? Um baralho com 42 cartas. Essas cartas são a mais. Então, existe o quê? Ah, mas aí eu faço um jogo de tabuleiro. Já não é a mesa real do Petit Lenormand, entendeu? Já é um outro método. Pode ser até baseado, mas não é. Então, não dá para... Não vai encaixar. Por que não vai encaixar? Porque vamos botar esse baralho de 56, né, cartas. Então, a gente tem 20 cartas a mais. Vai ficar 20 cartas fora. Dessas 20 cartas, pode ser uma dessas 1 a 36. Faz uma diferença. Agora, não quer dizer que você tem um baralho com 56, com 42, aí você vê lá uma carta número, vamos botar assim, 40. Essa carta número 40, ela tem um quê? Eu posso comparar ao significado da carta, vamos dizer assim, 32, da carta 32, da casa 32 do baralho cigano. Ela tem um quê? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, eu não estou dizendo que a carta 42 é igual, não, eu tô falando que ela tem um quê? Ela tem, a gente pode comparar. E às vezes, vamos supor, um exemplo, a carta, né, seja a lua, e ali, dali é a profundeza de um penhasco. Mas você traz um quê? Aí você faz você associou, fez uma comparação para te trazer uma informação a mais, mas você não está dizendo que é o mesmo significado. É diferente, entendeu? Isso você vai te enriquecer de conhecimento, de simbologia, para te facilitar. Complicou, esquece. Mas não tem como você pegar e dizer, não, eu vou jogar as 42 cartas numa mesa real. Não dá como, entendeu? Então, por isso que a gente fala que muitos métodos servem para muitos baralhos, mas nem todos os métodos servem para todos os baralhos, tá? Uma outra coisa, usar 2 baralhos diferentes numa jogada. Pode jogar 2, 3. Você tem que ter o quê? Domínio sobre esses baralhos. Você não pode saber mais ou menos. Ah, eu sei mais ou menos. E, em geral, o que vai fazer? Para facilitar a pessoa, né? A pessoa, ela não vai pegar assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu peguei o Peladão. Aí eu pego o baralho lá, o Petit Lenormand, faço Peladão. Eu pego o tarô, faço Peladão. Eu pego o baralho, o Y, faço Peladão. Fez 3 baralhos Peladão. Então, nesse daqui deu isso, nesse daqui deu aquilo, nesse daqui... Não, em geral, o que a gente fala? A gente tem esse. Aí eu vou escolher que o meu baralho principal vai ser o baralho Y.
Então, primeiro eu vou abrir com o baralho Y. Aí eu vou pegar o baralho cigano, o tarô, vou abrir. E as outras cartas, elas não vão estar falando algo diferente. Elas vão esmiuçar, elas vão dar mais detalhe, entendeu? Elas vão ser, vamos dizer assim, mais fofoqueira daqui, de trazer mais informação. Vão falar mais, vão fofocar mais a respeito daquilo, entendeu? Porque se você abrir como se fosse 3 tiragens diferentes, vai dar confusão. 3 peladões diferentes. Não. É como se você estivesse esmiuçando. Ao invés de você pegar do mesmo baralho, você pegou de baralhos diferentes e está casando as informações, entendeu? Mas para isso, a pessoa tem que ter o quê? Conhecimentos dos baralhos. Não querer misturar tudo, entendeu? Por exemplo, tem um baralho, né, que tem uma carta lá que tem gente que não vê tanto assim, mas eu e alguns colegas, que atualmente a gente fala assim, é uma mistura de todas as cartas negativas e mais alguma coisa do baralho cigano, do cobra, raposa, urso no negativo, enfim, e mais que não tem outro significado, entendeu? Então não é uma carta que vai formar nesse outro baralho. Então a gente tem que realmente analisar, entender, estudar o baralho em si para depois fazer a associação, porque senão dá confusão e dá problema na hora de fazer uma interpretação. Então era dúvida, né, de umas pessoas se poderia, né, juntar os oráculos, se todos os métodos servem para todos os baralhos, tá? Então é isso. Um beijo de luz no coração de vocês.